Eu queria te convidar a se colocar de pé e fazer menção das Escrituras. E nós vamos falar hoje sobre fé. É um desafio falar sobre fé. Abra a sua Bíblia. Já o tema está aí? Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos estar falando de fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Deu um tilt aqui no abençoado do tablet, mas já voltou. A importância do exercício da fé. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na Tua presença nesta noite para trazer a palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração, diretamente ao coração da Tua igreja. Pai, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja venha sair daqui nesta noite edificada com a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode sentar. Fique à vontade. Amém. Deus abençoe. Eu estava vendo as crianças aqui na frente e achando tão bonito, irmãos, tão importante isso, ensinar as nossas crianças a palavra de Deus. O ano passado, eu tive o privilégio de ser um dos professores das crianças. E eu acho que eu fui expulso. Porque eu colocava as crianças na historinha, por exemplo, vai falar sobre Abraão, pegava cada um e fazia um personagem. E a gente fazia um teatro e elas achavam o máximo, só que elas faziam muito barulho. E eu acho que os professores ficaram sabendo. E eu acho que eu fui expulso. E aí eu fiquei vendo, eu falei, gente, é muito bom trabalhar com as crianças. Vocês não sabem o nível de profundidade, de sinceridade que as crianças têm quando elas estão falando da palavra de Deus. Elas são muito sinceras. Elas são muito verdadeiras. E por muitas das vezes eu vi a presença do Espírito Santo ali. Muitas vezes. Na época do louvor, que a gente cantava lá em cima com violão, os meninos, foi céu na terra, irmãos. Foi céu na terra, foi muito importante aquilo. E eu fiquei tão feliz naquela hora que as crianças estavam aqui. E eu falei, meu Deus, como é bom. Eu me sinto privilegiado. Hoje é o último culto, pastor, desse tempo? Eu achei tão legal porque, se eu não me engano, eu preguei da última vez que foi o último culto no outro templo. Aí eu falei assim, gente. Aí eu falei, ué, mas hoje é uma data assim tão especial. Primeiro, eu estou fazendo 12 anos de namoro e 9 de casado. Aleluia. E uma data muito especial. Glória a Deus. Amém. E quem nos segue lá nas redes sociais viu que eu fiz uma homenagem à minha abençoada. E continue orando pela Michele. Ela está com as vitaminas assim, ela está muito fraca assim, das vitaminas do corpo, e ela tem sentido muito cansaço. É o dia todo deitada, o tempo todo, vai na academia, não consegue, fica em casa, só fica deitada. Então, continue orando, mas hoje é uma palavra de fé, e eu creio que daqui o Senhor pode curá-la naquele lugar. Irmãos, eu tenho uma experiência com esse negócio. Um dia eu estava com uma dor de cabeça. Pensa num negócio que estava me perturbando no trabalho.
Até que eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer nada, e a dor de cabeça só aumentando, até que eu levantei da cadeira, numa fúria assim, santificada. Fui no banheiro e comecei a ministrar cura na minha cabeça. Irmãos, dor de cabeça, quem tem assim, demora muito para passar quando toma remédio. Mas irmãos, quando eu terminei a oração, que eu tirei a mão da cabeça, era como se uma dor de dente sumisse. Foi instantâneo um milagre assim, sabe? Porque Deus não mede esforço para nos abençoar quando você coloca a sua fé em ação. E hoje eu vim falar com vocês sobre fé. Eu vim falar da importância da fé. Fé nos dias atuais, como nós precisamos de fé nesses dias. Você viu a pandemia? O povo estava todo desesperado, precisando de uma palavra de fé, precisando, e quando você ministrava uma palavra, parece que trazia alívio para a população, porque o povo suspira por fé, porque fé nos impulsiona. A fé, ela mexe com o nosso cognitivo, a fé, ela nos dá esperança. Fé não se negocia, fé não se compra no mercado. Fé não é algo que você vai no shopping, passa seu cartão e pega mais um pouco de fé. A fé, ela se desenvolve. A fé, ela vai crescendo dentro do indivíduo, dentro do ser humano. Fé é como se Deus tivesse plantado uma semente dentro de você. E ao longo da sua vida, você vai desenvolvendo essa fé. E essa fé vai sendo extremamente importante. E o que é fé? Hebreus 11:1, fé é o firme fundamento. Fé é um fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que você não está vendo. Isso é fé. A gente está construindo uma mensagem aqui para que você entenda o que nós vamos pregar. E de onde vem a fé? Aleluias. Hebreus 2:8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E não se engane, ela não vem de você. A fé é um dom de Deus. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja, e houve. E novamente disse Deus: haja, e houve manifestação da sua palavra. Para que você entenda, é como se Deus estivesse construindo um padrão para a humanidade. E esse padrão se chama fé. Gênesis 1:26. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pela misericórdia de Deus, eu estudei ao longo um pouco de teologia e eu sempre estava aprendendo que Deus não tinha imagem. E eu falei: gente, esse negócio não está certo. Porque Deus é espírito e Deus não tem imagem. Mas como se Deus não tem imagem? Se Ele falou para Moisés: olha, Moisés, não tem como você querer ver a minha presença e continuar vivo. Porque Deus tem uma imagem. Paulo vai narrar e vai dizer: porque em parte o conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então nós veremos como Ele é. Não tem como você chegar na eternidade e falar assim: oi, tem alguém aí? Deus tem uma imagem, e Ele colocou essa imagem dentro de você. Gênesis 1:26 é para identificar a identidade do ser humano. Ninguém pode dizer que você não é nada. Você tem uma identidade de Deus dentro de você.
Deus colocou a imagem dele dentro de você. Imagem e semelhança. O que é isso? São os atributos de Deus que Deus colocou dentro de você. Amor, felicidade, capacidade de raciocínio e fé. Não confunda isso com os dons, porque os dons são outra coisa, são mais. Um indivíduo chegou para o pastor, e falou assim: ei, pastor, tenho todos os dons do Espírito. É mesmo, irmão? É, tem tudo, pensa, tenho todo. E o pastor falou assim: e quantos são? Ele falou assim: é 10, pastor. Aí o pastor falou assim: então não é um da mentira, porque só tem 9. Gente, por que eu falei isso? Nada a ver. Vamos continuar aqui no assunto. Então, Deus coloca esse atributo, Ele cria um padrão de fé dentro do ser humano. A fé nós já falamos, porque nós estamos construindo a mensagem aqui, você vai entender depois. Nós falamos o que é fé, de onde vem a fé e para que ter fé. Você precisa fazer essas perguntas para você. O que é fé? De onde vem a fé? Para que ter fé? Eu vou ler um versículo para você. Para que ter fé? Hebreus 11:6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O único requisito para que você agrade a Deus não é a sua roupa nova, que você está aqui hoje, a sua aparência bonita, o seu perfume. Você precisa desenvolver uma fé dentro de você. Sem fé é impossível. Já parou para pensar sobre isso? Ao longo da sua vida, e fazer uma autorreflexão e falar assim: será que eu tenho fé? Será que eu estou agradando a Deus? Porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, para construir, primeiro eu introduzir a mensagem para você. Gente, eu não sei se esse copo é de alguém, mas eu vou tomar essa água. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 é um dos textos mais lindos sobre fé. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 8. Aleluias. Mateus capítulo 8. Todos acharam? Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus: e entrando ele em Cafarnaum, de repente junto dele se deparou um centurião, clamando e dizendo: o meu servo está em casa, paralítico e moribundo. E prontamente Jesus disse a ele: eu irei curá-lo. Mas ele disse: eu sei o que é autoridade, porque eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus daquele homem e daquela fé, e olhou para trás e disse à multidão que estava atrás: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu vi tanta fé.
Porque muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, com Isaque e Jacó. E os da casa será lançado nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E voltando, disse ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Amém, queridos? Amém. Aleluias. Esse texto está exemplificando um homem, um centurião, que foi dotado de uma fé que mexeu com Jesus. Porque primeiro esse homem nem era romano, nem era judeu, ele era romano. E o que é um centurião? Era um soldado que já tinha ido para a frente de batalha, já tinha lutado de tudo quanto é jeito, foi promovido a oficial de Roma. E o oficial, que é o centurião, que é um comandante de 100 soldados, ia na frente da batalha e tinha que ficar vivo. E naturalmente a maioria dos centuriões morriam, porque eles iam na frente da batalha. Quem é militar aqui sabe que o comandante é que vai à frente, só que hoje ele fica meio de lado e vai tu. Mas o comandante na antiguidade, ele, além de ir na frente, ele tinha que lançar uma palavra de fé para a tropa. E esse homem, depois de passar por várias batalhas, por várias lutas, foi promovido a oficial. A narrativa do texto de Lucas, capítulo 7, diz que esse homem tinha muito dinheiro. Ele mesmo tinha construído uma igreja, uma sinagoga para os judeus. E ele amava os judeus. Quando Jesus fica sabendo desses feitos, prontamente Jesus falou assim: eu irei curá-lo. Mas de repente é aqui que se manifesta a fé desse homem. E eu anotei aqui, queridos, 3 passos para alcançar o favor de Deus, a sua bênção. Diga assim: 3 passos para alcançar de Deus o favor da bênção. O primeiro passo é se aproximar de Jesus. Não tem como exercer fé, não tem como receber milagre, não tem como ser abençoado se você não se aproximar de Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida aqui nessa noite, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Você precisa se aproximar de Jesus. Você precisa. Aquele homem foi deixando de lado prioridade, riqueza, dinheiro, posição social, sonhos, instruções, sabedoria humana. O judaísmo não pôde promover cura para ele, o farisaísmo não pôde promover cura para ele, lá na sinagoga não pôde promover cura para o criado dele. Mas quando ele se aproxima de Jesus, querido, a história começa a mudar. Faça um paralelo da sua vida, então, baseado nesta passagem, porque quando você lê a Bíblia, querido, você precisa ler se colocando no lugar do personagem. E se fosse você? E se fosse o seu criado? Parece que esse homem desenvolveu uma amizade tão profunda com o criado que eu me arrisco a dizer que é parecido com a amizade de Jonatas e Davi. Foi uma amizade tão profunda que ele largou tudo que ele tinha e foi em busca de Jesus para uma cura do empregado dele. Já pensou que amizade é essa? Que construção de amizade é essa? E ele deu um passo tão importante aqui, querido. É necessário, eu quero fazer questão de você abrir a palavra. Hebreus 11:6 de novo. Hebreus 11:6.
para você ver como se aproximar de Jesus usando a fé. Hebreus 11:6. Aleluia. Achou, irmãos? Porque é necessário, diga assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. É necessário. Não é uma alternativa. Não é uma possibilidade. Não é uma probabilidade. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Você precisa desenvolver a sua fé. Esse homem importante, endinheirado, bem posicionado, se aproxima de Jesus. O seu nível de atitude em relação à sua fé, o seu nível de atitude revela a sua altitude no mundo e no reino espiritual. Para desenvolver a sua fé, você precisa de atitude. Porque muitas das vezes o problema parece que vai te engolir, mas você se posiciona no reino. Porque assim, quando você se posiciona no reino, o reino se posiciona sobre você. O primeiro passo é aproximar-se de Jesus. Mateus 12:30 diz: quem comigo não ajunta, se espalha. Então se ajunta. Porque no ajuntamento está a organização. Quando se espalha, há uma grande probabilidade de desorganização. Aquele que está espalhado está desmantelado, desorganizado, fora do padrão. E esse homem recebe esta fé dentro dele. E de repente ele se aproxima de Jesus. E ele vai para o segundo passo que nós vamos falar aqui. O primeiro passo é se aproximar. O segundo passo diz, eu quero que você repita comigo: relatar suas dificuldades para quem pode curar. O nome disso é oração. Porque quer uma comunicação com Deus, abra a Bíblia e você vai ver Deus falando com você. E quando você ora, é você falando com Deus. Então é uma troca. Pensa num diálogo bom. É ouvir Deus falar com você e você falar com Deus. E é tão legal você conversar com uma pessoa que você gosta, porque tem hora que a pessoa fala tanta coisa para você que queima o coração. E quando esse homem chega até Jesus, esse oficial, eu estou pregando sobre a importância do exercício da fé nos dias atuais. Ele já chega clamando. Clamar é um ato de desespero, mas também de oração. A oração é uma fé que fala. A oração é a manifestação da fé. A oração é uma fé falada. É uma fé desenvolvida, é uma fé desenrolada. É uma fé manifestada. Isso é uma oração. E quando esse homem chega para Jesus, ele começa a clamar, ele começa a orar. E oração, querido, oração derruba muralha, oração derruba gigante, oração fecha a boca de leão, ressuscita morto, cura, acaba com contenda. Pensa, oração é um negócio do céu. Deus te deu um dom de orar. E quando você ora, querido, o céu se manifesta a seu favor. Você parece um soldado todo equipado. E uma dessas ferramentas, dessas armas que você tem, inclusive trouxe hoje, é a oração.
quando você começa a orar, irmãos, há uma manifestação espiritual tão grande, que só quem tem o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. As coisas começam a se mover. As pessoas que não falavam contigo daqui, quando você termina a oração, acaba de te ligar e fala assim: olha, eu senti de Deus de te falar com você. Porque a oração vai movendo, sabe? Vai quebrando barreira, vai quebrando cadeia. Oração vai trazendo paz. Gente, oração é um ato de Deus. E quando esse homem começa a clamar, ele prontamente mexe com Jesus. E ele faz um paralelo de: eu sei o que é ter autoridade. E ele faz um paralelo com a vida dele, porque ele diz: eu também tenho autoridade. Não como a sua, mas eu sei o que é autoridade. Ah, queridos, mexeu com Jesus. Foram poucas as vezes que eu vi uma fé tão grande mexendo com Jesus. Foi a fé desse homem. A oração, eu até anotei isso aqui, eu quero ler para você. É o reconhecimento, guarde isso, de que o poder não está em quem ora, mas está em quem faz. É o reconhecimento. Você ora, mas você reconhece que o poder não está em você, mas está em quem faz. Tem pessoas, querido, você já ouviu uma frase falando do tal do sextou? Ah, da sexta-feira, querido, os grupos começam, até na família. Sextou. Ixi, sextou, hein? Parece que a pessoa sempre está procurando um dia melhor. Ela esquece que Deus deu a semana toda para ela viver na essência, para desenvolver a fé. Mas ela sempre espera o final de semana. Ela sempre espera a sexta, o sábado, o domingo, porque parece que na semana ela não viveu. Mas o crente não depende da sexta. O crente não depende de sábado. O crente não depende de domingo. Você não depende de feriado, de final de semana, de Natal. Você depende de Jesus. E quando a sua fé está alicerçada nele, querido, não importa o dia, pode ser segunda-feira, é céu na terra. Terça-feira é dia de milagre. Quarta-feira, não tem esse negócio. Não tem esse negócio, porque a sua fé é uma fé que está sendo desenvolvida nele. Aleluias. E em terceiro, diga assim comigo: crer que ele pode resolver toda e qualquer situação. Diga assim: crer que ele pode resolver toda. Eu disse toda e qualquer situação. Vai fechando os seus olhos e vai vendo a situação aí. Ele pode resolver toda e qualquer uma situação. Às vezes muitas coisas são difíceis para você. Difíceis para médicos, difíceis para medicina, difíceis para advogados, difíceis. São tantas coisas difíceis, mas a fé te dá olhos que o seu corpo não tem. A fé faz você enxergar aquilo que ninguém está vendo. A fé traz do reino espiritual para o reino físico. Ela manifesta aquilo que você era só um vislumbre dos seus pensamentos. A fé tem o poder de trazer um milagre até os seus pés. O que é na sua vida que está precisando de um milagre? Você já tem a ferramenta, sabe o que é fé? Para que ter fé? De onde veio a fé? Sabe que você precisa exercitar ela. Por que não colocar ela em prática agora, hoje? Por que não colocar ela agora? De nada vai adiantar a sua fé no futuro. A sua fé na eternidade nem vai precisar mais. A fé na eternidade não vai ser usada. Guarda isso na sua cabeça. Você não precisa de fé na eternidade.
A fé tem que ser manifestada agora, porque lá você vai estar vivendo em plena harmonia e na glória com Cristo. Você não vai precisar de fé. A fé é agora. A fé é aqui. Por que não desenvolver essa fé? E esse homem começou a clamar, começou a desenvolver a fé. E Jesus foi tão surpreendido, e é isso que Deus me trouxe aqui para falar nessa noite. Eu quero ser surpreendido pela sua fé, para que o seu milagre chegue até a sua vida. Ele foi tão surpreendido que ele começou a pregar. Aquilo foi uma chave para Jesus começar a pregar. Você acredita que Jesus começou a pregar nesse texto? Ele virou para trás para os próprios discípulos e falou assim: eu nunca vi uma fé dessa. Para os próprios discípulos. E ele começou a pregar dizendo: muitos virão do Oriente, muitos virão da Argentina, muitos virão do Brasil, muitos virão de Taguatinga, muitos virão da ICVV, muitos virão da nossa casa, da nossa família, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Jesus começou a trazer uma mensagem do céu na chave da fé daquele homem. E vocês, judeus, vocês vão ser jogados para fora, porque vocês não desenvolvem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você viu a importância da fé? Como é importante a fé, querido. Crente não tem como viver sem fé. Não há possibilidade de viver um evangelho desconectado de uma fé. A fé, ela está junto com o evangelho. A fé, ela faz parte do corpo do reino. A fé, ela é importante, ela é necessária. Ela é uma necessidade da igreja. Mas eu não tenho fé, você pode falar: decida ter fé hoje. Decida hoje, diga assim: a partir de agora eu vou desenvolver uma fé. E aquilo que estava embaraçado vai começar a desembaraçar. Deus não quer saber do nível da dificuldade. Presta atenção, Deus não precisa saber do nível da dificuldade, porque para Ele, essa dificuldade é só na sua cabeça. É só na sua cabeça a dificuldade. Deus não precisa de níveis de dificuldade. O poder não está em quem ora, mas em quem faz. Aleluia. A fé, queridos, ela é o ingresso que te dá a possibilidade de entrar no céu. Enquanto você está aqui, você exercita a fé. A tua fé chega nos portões celestiais e eles abrem. E a fé entra. E a fé começa a passear nos bairros da cidade santa. E sabe onde ela chega? No trono de Deus. A fé te dá asas que Red Bull nenhum te dá. Isso é tudo conversa para vender. Mas a fé te dá asa. E ela te leva às alturas. E ela faz você desenvolver um nível de espiritualidade com o Espírito Santo. A fé te dá as mãos e faz você andar de mão dada com o Espírito Santo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a desenvolver a sua fé. Feche os seus olhos nessa noite. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 diz que: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, a fé vale mais do que dinheiro. Ouro não traz fé, mas até uma fé desenvolvida traz ouro. Saúde não traz fé, mas uma fé desenvolvida traz saúde. A paz não traz fé,
mas uma fé desenvolvida até em meio à guerra te traz paz. Decida, pelo amor de Deus, ter fé. Glória a Deus. Comece a falar com Deus, comece a clamar a Ele nessa noite. Todas as coisas não são capazes de te trazer fé, mas a fé é capaz de te trazer todas as coisas. Em nome de Jesus, desenvolva a sua fé. Sinta a presença do Espírito Santo trabalhando a seu favor nessa noite e desenvolvendo uma fé dentro de você, para que você possa andar com Ele e ter uma vida íntima com Ele, em nome de Jesus. Xaramassuri andalabacanta nabas. Sabe, queridos, me desculpa do que eu vou falar aqui. Muitas das vezes a fé não está sendo desenvolvida porque você está preso a problemas do seu passado, preso a sentimentos enterrados, mal resolvidos, falta de perdão. O trauma foi tão grande que você não consegue romper e por isso não desenvolve a sua fé. Eu quero te dizer uma coisa, pelo Espírito de Deus, Deus não vai fazer você esquecer isso, mas Ele vai ressignificar as suas memórias. Ele vai trazer uma consciência transformada daquilo que te fez sofrer no passado. E quando você olhar para as suas feridas, você não vai ver mais ferida, mas vai ver lição de vida, para que possa levar outras pessoas a um nível de espiritualidade muito maior. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus começa a trabalhar nos seus sentimentos nessa noite, quebrando traumas do passado. Fique de pé.